Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você está chegando agora, esse vídeo é para você que já é salgadeiro, tem uma máquina modeladora e tem muita dificuldade de produzir salgados com qualidade. Aqui no meu canal você aprende tudo que você precisa, receitas novas, dicas, pulo do gato, para você ter uma produção automatizada de sucesso, porque é muito possível produzir salgadinhos de máquina com qualidade. E eu sou a prova disso. Se você quiser experimentar os meus salgados, eu estou aqui em Juiz de Fora, Minas Gerais. Tenho a minha fábrica de salgados que hoje se chama Cláudia Salgados JF. Pode me seguir lá no Instagram para você acompanhar toda a movimentação aqui da nossa fábrica, nossas promoções, combos, tudo aquilo que a gente dispõe ali para o cliente. E talvez sirva de inspiração para você também. Agora, se você está pensando em empreender nesse ramo dos salgados automatizados ou já faz salgados, porém ainda à mão, ainda não conseguiu automatizar o seu negócio, esse canal aqui também é para você, porque aqui eu vou te ensinar como escolher a melhor máquina, vou te direcionar para uma empresa de confiança, onde você pode adquirir o seu equipamento com total segurança e equipamento para a vida toda. Que a gente não pode jogar dinheiro fora não, a gente tem que fazer o investimento certo, numa máquina certa, que a gente vai comprar hoje e a máquina vai ter a durabilidade que a gente precisa. Então é isso, gente, a gente tem que saber escolher a empresa onde a gente vai comprar o nosso equipamento, porque hoje tem muitas opções no mercado, mas nem todas são confiáveis. Inclusive, eu vou aproveitar para deixar uma dica para você que está procurando máquina aí pela internet. Cuidado com os golpes. Hoje as pessoas se aproveitam da internet de todas as formas, né? Positivas e negativas, e aplicam muitos golpes. Então tenha muito cuidado, não compre em sites que você não confia. Se você quiser, fala comigo, meu WhatsApp está sempre aqui na descrição do vídeo. Você pode me chamar que eu te direciono para a empresa, para um consultor de confiança, onde você pode passar os seus dados sem medo e onde você vai receber o seu equipamento com toda a segurança, tá? Eu tô aqui para te ajudar da melhor forma possível. E se esse é o seu sonho, eu queria te apresentar a empresa Consultomac, que hoje é a empresa que eu indico e tenho todos os equipamentos dela aqui na minha fábrica, que hoje já está toda automatizada. A Consultomac, além de te oferecer os melhores equipamentos, tem um pacote de benefícios completo e exclusivo para os clientes. É a única empresa que dá treinamento e suporte a todos os clientes. Então você não compra uma máquina e fica sozinho. Você vai ter ali todo o suporte e todo o apoio que você precisa para aprender a lidar com o equipamento que você comprou. Seja uma maceira, seja modeladora, seja uma empanadora, qualquer equipamento da linha Consultomac. Então você vai ter um acompanhamento que é vitalício. O cliente Consultomac tem suporte vitalício. Então é certeza do seu negócio dar certo, de você não entrar em furada, de não ver o seu investimento ali indo por água abaixo. E eu tô aqui para te dar suporte, ensinando receitas, dicas, como vender, melhores produtos para vender. Então se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para sempre receber as novidades. Me segue no Instagram também. Tem o Instagram Cláudia Salgados JF, que é o Instagram aqui da minha fábrica, e tem o meu Instagram Cláudia Salgados BR, que é o Instagram Cláudia Salgados Professora, onde eu compartilho dicas que às vezes eu não consigo colocar aqui no canal, mas dicas diárias, pequenas dicas, receitas rápidas. Então me segue lá no Instagram Cláudia Salgados BR para você ficar por dentro de tudo também. Mas então vamos lá, o vídeo de hoje vai ser sobre o que, Claudinha? Um vídeo muito necessário que eu vou gravar, que eu estou gravando hoje aqui para vocês. Vamos falar para que serve cada bico de massa, recheio, as peças da máquina, que são os moldes. Muita gente ainda tem dúvida do que serve, para que serve cada um, o que cada um faz, como casar corretamente os bicos. Tem gente que já tem a máquina e tem essa dúvida, tem gente que quer comprar e ainda não entendeu direitinho sobre essas peças. Então hoje eu vou falar tudo isso aqui para você. E vou deixar na descrição desse vídeo aqui, na caixa de informações, alguns outros vídeos relacionados com esse assunto, que se você ainda não assistiu, você pode assistir, que vai te ajudar demais, tá? Já vai deixando o like, compartilha para ajudar outros salgadeiros e vamos lá pro vídeo. Então vamos lá, vamos começar com os bicos.
Talvez a sua máquina seja diferente da minha, que é uma Consultomac. Uma Consultomac é uma máquina muito completa. É a máquina mais completa que a gente tem hoje no mercado. Porque quando você compra uma Consultomac, você recebe 6 bicos de recheio, 9 bicos de massa. O que isso te garante? Te possibilita a variar bastante aí os tamanhos e formato dos seus salgados. Então, quando você compra uma máquina, né, mais caseira, semi-industrial, às vezes ela vai vir bem menos completa do que isso daqui que eu vou apresentar para você. Mas também vai servir de base aí para te orientar, tá? Então, as máquinas semi-industrial, máquinas menores, elas geralmente só produzem salgados pequenos e médios. Então, elas vão vir com muito menos bicos de massa e recheio. E isso vai te limitar aí na sua produção. Por isso a Consultomac hoje tem o melhor preço e não o menor preço, porque ela é a máquina mais completa do mercado. E eu vou mostrar aqui tudo direitinho para você, tá bom? Então você recebe 6 bicos de recheio. Bicos de recheio, como identificar quais são eles? Eles têm a rosquinha aqui, gente, eles são rosqueáveis. Então você consegue identificar os bicos com facilidade, os que são de recheio, os que são de massa, porque o de massa ele não é rosqueável, tá? Eles são diferentes dessa forma aqui. Então aqui a gente tem os bicos de massa. Como você saber qual é o bico 1, bico 2, bico 3 e por aí vai? Claro que cliente Consultomac recebe manual de tudo, né, que ele está recebendo ali com equipamento, ensinando para que é cada peça, descrição certinha, e ele tem treinamento. Então, para o cliente Consultomac é mais tranquilo. Mas se você ainda não é um cliente Consultomac ou tem outra máquina modeladora, eu quero te ajudar da mesma forma, tá bom? Então, gente, como identificar os bicos de sua máquina modeladora? Então, aqui a gente tem os bicos de recheio. Para você saber a numeração, você tem que colocar eles em ordem crescente. Então, você sabe que do primeiro ao último vai crescendo a numeração. Então, esse é o bico 1, esse é o bico 2, esse é o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, o que acontece? Quando você lê lá no manual, quando alguém te der uma dica, né, uma instrução, olha, para coxinha de festa 20 gramas, use o bico 2 de recheio e o bico 3 de massa. Você já sabe quem são os bicos 2 e 3. Então, é assim que você descobre a numeração dos seus bicos. Então, da massa da mesma forma. Tá em ordem crescente. Eu venho aqui, ó, bico 1, bico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aí alguém te passa a dica ou você lê no manual. Para coxinha de 100 gramas, use o bico de recheio 5 e o bico de massa 7, por exemplo. Aí você já sabe quem é, porque já está na ordem crescente. Tem gente que até decorar, para não ter que ficar colocando na ordem toda vez que for usar, costuma escrever, ó, de canetinha azul aqui. O meu tá escrito porque aqui na fábrica eu tenho pessoal que me ajuda e nem todo mundo decorou ainda, né? Então eles acabam escrevendo. Esse aqui tá escrito, ó, bico 7. Então, até você se familiarizar, é interessante você marcar os bicos ali com um marca-texto permanente, né? Ou de alguma outra forma, até com alguma ferramenta que você pode dar uma marquinha aqui, alguma ferramenta pontuda, né? Você faz levemente uma marquinha, também é tranquilo, tá? Mas a caneta é mais seguro para você não danificar as peças. Outra dica para não danificar as peças: nunca lave as suas peças com água quente, tá, gente? São plásticos apropriados para essa função, para essa finalidade, plásticos PAD, mas que em contato com a água quente podem dilatar e danificar a estrutura deles. Depois você vai ter que ficar comprando peça avulsa aí. Então evita usar água quente, sempre água temperatura ambiente, água fria, né, água corrente. Lavou, secou, pode utilizar. Então você já aprendeu quem são os bicos de recheio e quem são os bicos de massa e como saber a numeração deles. Só colocar em ordem crescente. Agora aqui a gente tem duas peças coringas, né, que sem ela a gente não faz nada. É a rosca do tubo
e o anel adaptador. Tem rosca do tubo assim, de alumínio, e tem rosca do tubo de plástico. Qual que é a diferença? A de plástico, ela pode ter um desgaste maior com o tempo e você ter que trocar, né, de tempos em tempos. Essa daqui não, essa ela tem uma durabilidade muito maior, porque ela vai evitar esse desgaste aqui nas roscas, tá? O anel adaptador é o seguinte, todos os bicos menores, eles não ficam aqui na rosca sem o anel adaptador, ó, não tem como. Então você coloca o anel adaptador e vem e encaixa o bico. É assim que funciona. Vamos pegar outro menor. Já os bicos maiores, por exemplo aqui o 8 e o 9, eles não precisam do anel, eles já têm a medida certa aqui, ó. Percebe? Esse é o 8 e esse aqui é o 9. Já entra normalmente, ó, já tem a medida certa. Então, no caso aqui da Consutomac, você só vai utilizar o anel adaptador até o bico 7. Do 8 e o 9 você não vai precisar, ok? E da mesma forma na rosca de plástico, mesma função. Colocou o anel, vem, encaixa o bico e utilizando os maiores não precisa do anel, ok? Funciona da mesma forma. Agora vamos mostrar aqui no tubo, na prática, como que a gente coloca esses bicos. Esse é o tubo divisor, certo? Onde desce recheio e massa e se juntam aqui para formar o salgado aqui embaixo. Se você utilizar o tubo sem o divisor por dentro, não vai adiantar nada. Então você tem que colocar o divisor por dentro, sempre na posição correta. Aqui tem o buraquinho do parafuso, onde vai entrar esse parafuso aqui, que vai segurar o divisor. Então, você sabe que montou corretamente quando o buraquinho tá certinho aqui. Você consegue ver aqui por dentro, tá? E o parafuso vai entrando. E aí, feito essa parte aqui do parafuso, ó, pronto, chegou, firmou. Você tem a divisão, recheio e massa, tá? Então aqui você chega, vai colocar a sua máquina assim, certo? Vai ficar assim na máquina. E você lá na máquina chega com o bico de recheio que você escolher. Aqui, por exemplo. Coloca sempre primeiro o bico de recheio. E depois você pega a sua rosca com o bico de massa que você escolheu. E o seu tubo tá montado, pronto para fazer o salgado. Coloca o tampão aqui. No caso, para todos os salgados, você tem que utilizar o tampão, porque senão vai vazar massa e recheio aqui, tá? Então tem que utilizar. Só quando você vai fazer a salsicha é que você tira o tampão e coloca o tubo de salsicha. Para usar o tubo de salsicha, você tem que tirar o bico de recheio. Vamos lá. Gente, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Então, tem que descer o tubo, ó, até o limite máximo, vai ficar sobrando isso daqui, meio dedinho, e ele apontou aqui, porque esse é o próprio bico de recheio da salsicha. Aí você vem e coloca o bico de massa, junto com a rosca. Aqui também entra um parafuso que segura o tubo da salsicha ou o tampão, tá? O que tiver aqui, o parafuso vai segurar. Vamos lá. Pode colocar aqui, não tem problema, tá? Tem 3 buraquinhos aqui no meu tubo. Pronto, tá pronto para fazer a salsicha, que vai ser injetada aqui e sair daqui já com a massa. Vou aproveitar para te explicar que essa rosca tem uma função. Eu sempre trabalho com ela assim, ó, aparecendo 2 voltinhas. Se você aperta mais, ó, você vai estar afinando a sua parede de massa do seu salgado. Se você afrouxa, você está engrossando um pouco a sua parede de massa do salgado. Então essa rosca tem uma função, não só de segurar o bico de massa, mas também de afinar ou engrossar
a sua massa daquele salgadinho que você está fazendo, beleza? Então vocês já entenderam como identificar cada bico e onde que eles entram aqui no seu tubo. Aqui, gente, a gente tem o bico de churros, ele é diferente dos bicos de massa. Os bicos de massa geralmente são redondinhos assim, circulares, né, sem nenhum destaque. Aqui o destaque é esses frisozinhos aqui, que vai dar o formato de churros. Da mesma forma, o bico de churros entra aqui, deixa eu pegar minha rosca de novo. O bico de churros, ele tem que entrar igualzinho o bico de massa, ó, dessa forma. Para você fazer lá na máquina, você pega sempre o bico de recheio menor que você tiver para injetar o doce de leite nos seus churros, tá? Então vai ficar assim na máquina. Bico de recheio, bico de churros. Para fazer os churros longo ou pequeno ou médio, não é o bico que vai dar essa função. O bico vai formar os churros do tamanho que você precisar. O que faz você modificar o tamanho, alterar o tamanho, é lá no painel de comando da sua máquina. Você vai aumentar o tamanho do seu salgado, ou no tempo de parada, ou no molde. É o botão que você vai utilizar para estar regulando o tamanho do seu produto, seja churros ou seja salgado. E é bem importante a gente saber também casar os bicos adequadamente para cada salgado. Tem um vídeo que eu ensino isso, eu vou deixar aqui na caixa de informações esse vídeo que tá mais detalhado, para esse daqui não ficar muito longo. Porque se, por exemplo, você escolhe um bico de massa 3 aqui, que é o caso, e pega um bico de recheio 5, olha só, muito recheio para pouca massa, então não tá de acordo. Geralmente esses bicos menores aqui, ó, do 1 ao 4, a gente utiliza esses dois primeiros bicos aqui. É os que vão dar certo com esses bicos aqui. Podendo chegar até o bico 3, tá? Do bico 1 ao 3 você pode utilizar para salgados que variam de 10 até 30 gramas, sem problema nenhum. Então, se você tá usando esse aqui e tá achando que tá com pouco recheio, você tem a opção de colocar um maior. Se mesmo assim você achar que ainda tá com pouco recheio, você ainda tem a opção de outro maior. Só tomar, ó, só que esse já ficou grande demais, tá vendo? A gente tem que tomar esse cuidado, porque se a gente injeta recheio demais no salgado, a massa vai ficar muito fina e o salgado fica propenso a estourar. Então a gente tem que tomar esse cuidado e fazer a escolha dos bicos certos, tá? Aí quando você tá trabalhando com salgados maiores, vamos dar um exemplo aí, salgados de 40, 50, 60 gramas. Você vai estar usando esses bicos aqui, ó. Podendo usar o bico 5, 6 até o 7 de massa. E o bico 4 e 5 de recheio. Vai depender aí da proporção que você deseja colocar, tá? E sobrou os bicos maiores, o 8 e o 9, para os salgados grandes. Salgados aí acima de 100 gramas, 150 gramas, podendo chegar até 200, 240 gramas. Como é o caso das máquinas da Consultomac. Você vai utilizar os maiores. Lembrando que, se você achar que esse bico de recheio, o maior que a gente tem, né, que é o 6º, ainda tá pouco para o seu salgado, você pode tirar o bico de recheio quando você estiver fazendo salgado grande. Isso é uma dica que eu ensino, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aí, ao invés de você colocar bico de recheio aqui, você vai deixar livre. Então, você já aumentou o diâmetro. Ó, aqui é de um tamanho, você deixando livre já aumentou o diâmetro. Então, vai injetar mais recheio. Mas isso só funciona se você estiver usando esses bicos maiores, o 8 e o 9, tá? Para qualquer bico antes desse, do 7º para baixo, né? Tem que colocar um bico de recheio de sua escolha. Não pode deixar sem. Mas quando você utilizar o 8 e o 9... dá para deixar sem o bico, que o seu salgado vai sair mais recheado, tá? Então é um pulo do gato aí, que você pode ou não utilizar, ok? Então pronto, já identificamos os bicos. Agora os moldes, pessoal. Aqui você tem o cortador de travesseirinho. Eles são só 2 peças. Eles ficam na máquina nessa posição aqui,
que vai fazer o corte do travesseirinho. Faz travesseirinho grande ou pequeno, tá? Independente do molde. O molde, ele dá o formato. Como eu já te disse, o tamanho quem vai definir é a escolha dos bicos, que vai definir o tamanho do salgado, e o quanto você coloca lá o tempo de parada, o comando no painel da sua máquina, que vai definir o tamanho do seu salgado. Se for travesseirinho, seja pequeno, médio ou grande, vai ser sempre esse molde que você vai utilizar. Se for a coxinha, o salgadinho mais vendido aí no mundo, esse é o molde da coxinha. Claudinha, mas eu tô olhando aí, os moldes são todos iguais, como que eu sei qual que é o da coxinha e qual que não é? Pronto, bem simples, o do meio é o da coxinha. Esse primeiro é o da bolinha e esse aqui é o do balãozinho. A diferença tá aqui, no tamanho. Quando você coloca ele de lado, ó, ele mede 2 dedos. É assim que a gente identifica. Molde 2 dedos é o molde de coxinha. Olha só a diferença. Molde balãozinho é o 3 dedos. Olha a medida, gente. Molde de bolinha é o 1 dedo. Olha só. É só você fazer isso, ou isso, ou isso e vir medir. Então, quando eu te falar no manual, na minha apostila, nos meus vídeos, usa o molde de bolinha para esse produto. É esse aqui, 1 dedo, tá? Molde 1 dedo. Então, parecem iguais, mas não são. São diferentes, tá? No tamanho. E por isso, o acabamento aqui, ó, é diferente, que é onde se dá o formato. Então, por isso que cada um é para cada um, né? Tem a sua finalidade. O de coxinha, ele vai fazer coxinha de todos os tamanhos. Começando com 10, 8, 10 gramas, podendo chegar até 200, 200 e poucas gramas aí, tá? Sempre o molde de coxinha, formato de coxinha. Você não vai conseguir sair dele, tá? São 6 peças. Essas 6 peças do molde balãozinho, que é o 3 dedos, só faz o molde balão. Modelo balãozinho, 2 pontinhas. Então, você vai utilizar para balãozinho a partir de 8, 10 gramas, podendo chegar aí até 200 gramas, tá? Molde balãozinho. Esse é o mais versátil, que é o molde 1 dedo da bolinha. Ele não faz só a bolinha. Com ele você consegue formato de bolinha, consegue fazer os churros também, consegue fazer pão de queijo, almôndega, docinho, croquetes, que é aquele mais compridinho, né? Você vai sempre utilizar esse daqui para esses exemplos que eu te dei. E outros também que eu não tô lembrando agora. Mas, ó, croquete, bolinhas, nhoque recheado, modelo de bolinha, pão de queijo, almôndega, docinhos e por aí vai. É o molde mais versátil que você tem, é esse daqui, o de bolinha, ok? Vai fazer também a partir de 8 gramas até o máximo aí da sua modeladora. Se for a Constomac, até 240 gramas. Agora, esse daqui é o molde cortador de salsicha. Ele é parecido com o do travesseirinho. Ele também é só 2 peças. Só que o travesseirinho, eu identifico assim como corte grosso. Ele tem, né, o acabamento grosso aqui. Então, se eu escrever para os meus alunos, utilize um molde 2 peças, corte grosso, é esse aqui. Utilize o molde 2 peças, corte fino, é esse aqui. Olha como que o corte dele é fino. É como se fosse uma faquinha. Ele também se posiciona assim na modeladora e ele faz o corte para você já ter a salsicha cortadinha na gramatura, tamanho aí que você desejar. Geralmente, esse molde, ele não vem acompanhando a máquina modeladora. Ele é um acessório que você pode adquirir à parte. Assim como o bico quadrado, bico de churros espanhol, que é o bico de churros fininho, e outros acessórios para poder diversificar mais a variedade de produtos. Você pode estar adquirindo, tem muitos outros acessórios à disposição aí na empresa Constomac. Quando você compra o equipamento, tá? No pacote ali de benefícios. Então, o cortador de salsichas é um dele que você pode adquirir no seu cashback, por exemplo, no seu pacote de benefícios da Constomac, tá? Ou tá comprando à parte.
mas ele é bem interessante. Ele não é só para cortar salsicha. Eu sempre indico o pessoal que está comprando a Consultomac, a modeladora, para estar colocando junto ali no pacote de benefícios, né, esse acessório. Por quê? Com ele eu faço nhoque, porque sabe aquele nhoque tradicional que a gente corta com a faquinha, com a tesoura? Esse aparelho aqui, esse acessório faz esse corte. Então eu utilizo ele para nhoque, para salsicha e para os meus dadinhos de milho, que eu faço muito aqui o dadinho de milho ou dadinho de tapioca. É esse aparelhinho aqui que eu utilizo, tá? Então ele também é bem interessante a gente ter. Então é isso, pessoal. Te ensinei aqui como identificar a numeração dos bicos de massa e recheio que você tem aí. Olha só como que é rapidinho, que a gente coloca em ordem. Aqui os de recheio, por ordem crescente. Aqui, rosca do tubo, anel adaptador. Aqui os acessórios. O tubo divisor, tá? E aqui o conjunto os conjuntos de moldes. Eu tenho um vídeo onde eu ensino você com esse conjunto de acessórios aqui a fazer vários formatos de salgadinhos, para que você possa trabalhar com muitos recheios e muita variedade e criar aí um diferencial para o seu negócio, tá? Gente, eu tenho as minhas apostilas. Se você ainda não tem minhas apostilas, chama no WhatsApp que eu te passo ali como que você faz para adquirir apostilas com receitas de sucesso, para você alavancar o seu negócio, criar o seu diferencial e dominar aí esse mercado de salgados que tá aí para todo mundo. Salgadinho vende fácil, todo mundo come salgado, toda festa tem salgado e eu tô aqui para te ajudar nessa jornada. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado. Deixa o seu like e até o próximo.